Fala pessoal, eu sou o Clécio, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E como muitos de vocês sabem, eu gosto quando a gente dá um feedback para o jogador, saber se determinado inimigo está ou não morrendo. E por isso, no vídeo de hoje, nós vamos aprender a criar esse efeito, que aparece essa caixa flutuante mostrando o dano no nosso inimigo. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, deixar aquela meia luz like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também, se você puder e quiser e se não for te atrapalhar, considere nos apoiar através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela. Qualquer valor me ajuda demais e é graças a esse valor que a gente consegue uma melhor e maior frequência aqui no canal. Dito tudo isso, vamos para o vídeo! Muito bem, eu já estou com a Godot aberta e antes vale lembrar que esse projeto em que nós disparamos com o nosso astronauta aqui e já dá dano no player foi feito em outro vídeo. Nós mostramos como disparar, eu vou deixar aqui nos cards para vocês também. E o efeito aqui de hit flash a gente não vai cobrir nesse vídeo, mas se vocês quiserem a gente traz em outro vídeo também para não tomar muito tempo, tá bom? Bem como o jetpack que não é foco desta aula. Dito tudo isso, vamos dar uma olhada na estrutura do nosso jogo até então. Nós temos aqui o nosso slime, vamos dar uma olhada nele, algo bem simples. Basicamente temos o Animated Sprite com a animação dele se movendo, que é o Idle, e uma animação de Destroy, que é ele explodindo. Lembrando também que os assets eu vou deixar aqui na descrição para vocês baixarem, mas está também no vídeo de como disparar projéteis. Nós temos aqui também uma Collision, que vai fazer a colisão com o chão, normal, apesar do nosso inimigo não se mover, e um Hitbox, que é justamente o responsável por detectar a bala que entra em colisão e faz com que ele morra. O seu script também é bem simples, vamos dar uma olhada aqui no script, nada demais, tá aqui para vocês. Nós temos uma referência @export var health, que é a saúde do nosso inimigo, e também um animated sprite relacionado aqui com a variável anima, aqui está a referência dele. E se a área que entra em colisão está no grupo bullets, que nós criamos também lá, vai chamar a função hit flash, que é justamente para fazer aquele flash de dano, é um feedback bem interessante, e vai tirando o dano conforme a nossa área informa. A gente vai ver daqui a pouco isso também lá no nosso bullet. Se acabar o nosso health, ele vai ser destruído, e se essa animação acabar, então a gente dá um kill free no nosso inimigo. Até aqui, sem muito segredo. Vamos dar uma olhada agora no nosso bullet. O bullet também segue a estrutura que a gente fez na outra aula, porém, aqui foi acrescentado a variável damage, que vocês estão vendo aqui. Essa variável damage é aquela que nós chamamos area.damage, lá no script do slime. E quando ele verifica a colisão dessa área, ele consegue passar o dano específico. Só para mostrar para vocês o que isso quer dizer na prática, vamos aqui no nosso inimigo e vamos imprimir, tá? Quando houver essa colisão, print area.damage. Vai imprimir o dano que essa área dá no nosso inimigo. Vamos dar um play aqui para vocês poderem enxergar aqui no nosso console, tá? Servem aqui. Vou atirar. 5, 5. Quando chegar em 30, ele vai morrer. Perfeito. Eu venho no nosso bullet aqui e altero, por exemplo, para 10. Notem que o dano é disparado pela própria bullet. O disparo é que vai informar o dano e o nosso inimigo somente recebe essa informação e computa para sendo então eliminado da cena. Então isso é muito legal porque assim o nosso informativo, nosso float test vai ficar também dinâmico, vai receber justamente a variável que a gente passar aqui dentro. Legal? Então essa é a base que vocês precisam. Claro, voltem lá no vídeo da nossa criação do disparo e depois continue desse ponto. Agora vamos então criar o nosso floating text para fazer esse efeito bem interessante, o feedback para o nosso jogador. Para o nosso floating text, a gente possa de alguma forma reaproveitar isso em outros inimigos, nós vamos criar uma outra cena. Então vou clicar aqui em mais e vamos aqui colocar um 2D scene, um nó 2D padrão, que eu vou renomear para damage label, tá? Vai ser o rótulo do nosso dano. Apesar de a gente ter um rótulo aqui propriamente dito, é interessante a gente ter essa informação aqui. Agora vamos criar um label, tá? Que vai ser responsável por armazenar o nosso texto. E aqui no inspetor eu vou passar um valor qualquer só para nós podermos formatar a fonte. 5. Ajustar aqui para alinhamento centro e também no centro no vertical alignment. Trazer um pouco aqui para cima. Vai ficar interessante. Perfeito. Vou renomear para damage info. E vamos precisar também de um animation player que vai fazer a nossa animação. A gente vai rodar isso diretamente com a instância, mas a animação vai servir para que a gente deixe o nosso texto mais interessante. Se vocês quiserem algo estático, não tem problema também, funciona perfeitamente. Agora, a configuração da nossa fonte, a gente vai aqui no nosso Theme Override, buscar em fontes. Eu vou deixar disponível também a fonte para vocês, que é a fonte
Drag Race. Vou trazer para cá. Vocês já vão ver que ela vai mudar, mas ainda não tem o contorno que a gente mostrou anteriormente. Para isso, aqui nas nossas constantes, colocar Outline Size e aumentar aqui a branca. Volto em Colors agora e coloco a Font Color Outline aqui, para deixar ela em preto. Eu acho que até um pouco mais espessa. Perfeito. Já temos a configuração do nosso texto. Lembrando que vocês podem fazer outras configurações também. De repente, até deixar as cores diferentes conforme o impacto. Mas o foco dessa aula é apenas criar esse efeito mais básico para vocês. Tá bom? Vocês podem expandir isso e fazer outras versões facilmente. Feito isso, vamos agora animar esse texto para que ele fique dinâmico e mais interessante quando for instanciado ao nosso inimigo. Aqui no nosso Animation Player, vou criar uma animação e vamos chamar de Float Pop-Up. Vai dar uma certa explosão, bounce, né? Bem interessante para o nosso efeito. Como eu quero animar nosso label, eu vou selecionar aqui. Nós vamos aqui na propriedade de transformação. Vocês vão notar que o label é um pouco diferente. O transform ele não fica aqui nessa parte do Canvas Item, mas ele fica aqui diretamente, como você vê, aqui no nosso Display Text, aqui em Layout. Sempre confundo, mas aqui em Layout está esse transform que vocês estão vendo, tá? Um pouco diferente isso. E aqui o que nós vamos fazer é um efeito de escala, para ele parecer que está realmente explodindo, fazendo um pop na nossa tela, tá? Então, escala, inicialmente 1, eu vou clicar na nossa chave, temos aqui, avançamos 2 segundos, vamos colocar 1.3, para mim ficou bem interessante nesse texto, vou clicar de novo na chave, já tem esse efeito dele aumentando. Quando passar mais 2 segundos, ele tem que voltar para o padrão, no caso, 1.0, eu crio outro quadro-chave. Agora a gente tem esse efeito. Vou dar um play aqui, ó. Bem interessante. Eu sei que assim parece estranho, mas na prática, quando ele aparece some, fica mais fácil de perceber isso. E para isso ficar ainda mais interessante, em vez de deixar estático, vamos fazer um fade também. Para fazer esse fade, aqui embaixo agora, em Visibility, nós temos o Modulate e o Self Modulate. Clicando no Self Modulate ou no Modulate é muito parecido. A diferença é que esse se aplica a todo objeto dentro do nó. Então, no Self Modulate, ele está aparente. Vou clicar aqui na chave. Veamos. Perceba que ele está totalmente opaco. Vou avançar 2 segundos. Vou clicar aqui e trazer a nossa alfa ou opacidade para 0. Clicar na chave também. Vai fazer esse efeito. Eu particularmente acho que um pouco mais para frente depois que cresceu. Então eu vou avançar alguns quadros. Tá vendo? Vocês podem fazer isso selecionando e arrastando. Vai fazer esse efeito. Faz o pop e some. Certo? Vamos mudar a duração para ficar dentro do nosso quadro. 7. E aqui, neste momento em que esse quadro vai sumir, se nós deixarmos do jeito que está, ele vai ficar crescendo e adicionando itens toda vez que houver o pop-up. Isso não é interessante. Mas a Godot permite que nós criemos Method Tracks aqui dentro do nosso Animation Player. Basta clicar aqui em Add Track, procurar Call Method Track, que é isso aqui para chamar o método, e escolher o nó que nós queremos chamar esse método. Eu quero que todo o conjunto suma, então eu vou chamar o nosso nó 2D e dar OK. E aqui dentro ele criou Functions, estão vendo aqui? Eu posso então instanciar funções dentro do Animation Player. É isso mesmo, criando quadros para as funções. Para isso, clico com o direito agora e escolho Insert Key, inserir chave. Esse pop-up vai aparecer e nós vamos buscar o nosso método QFree para remover o nó de cena. Olha só, adicionou aqui. Então a lógica é, ele vai fazer esse pop, cresce, diminui a sua opacidade e ao final ele é eliminado com QFree. Está pronta a base para o nosso Damage Label. Vamos salvar com Ctrl S. Colocar aqui dentro das nossas áreas normais, porque aqui é só para teste, eu não organizei bem, mas no projeto oficial de vocês, organizem, ok? Salvamos, perfeito. É necessário agora trazer isso para o nosso slime, de modo que ele seja instanciado acima da cabeça dele toda vez que houver uma colisão, e é o que vamos fazer agora. Aqui no nosso slime, eu preciso de uma referência para posicionar o nosso Damage Label, e aí é onde vai entrar o nosso Marker 2D, que aqui na Godot 4.x em diante é o Marker 2D, repito sempre isso, mas nas versões anteriores, caso você esteja na versão 3.x, é o nosso Position 2D. Vai ser essa marcação. Eu vou chamar apenas de Damage Position, para a gente saber que é aqui que ele vai nascer. Ele é basicamente um gizmo de eixo, como vocês estão vendo aqui. Vou até esconder o restante só para a gente poder reparar ele. Pronto, é esse aqui, tá vendo? É apenas uma posição, é uma marcação, como diz o próprio nome. É aqui que eu quero que ele apareça sobre a cabeça do nosso inimigo. E como eu quero que ele apareça aqui, eu preciso de uma referência para essa cena. Vamos para o script agora. Aqui no script, vou arrastar nosso Marker 2D, segurando Ctrl, fazemos a referência dele para saber a posição em que a nossa label vai ser instanciada. E é claro, eu preciso também de uma referência para essa cena.
arroba export var damage scene. Poderia ser um constante também, tá? Mas vamos deixar assim. Vai ser do tipo packed scene, uma cena empacotada. Scene. Salvando, nós formos agora no inspetor, a gente vai ter esse campo onde é possível instanciar a cena do nosso damage scene, que é o nosso damage label criado anteriormente. Vou aqui filtrar e arrastar para o campo. Pronto, temos a referência dela. Agora é possível, através do instantiate, fazer menção a isso. E quando eu preciso fazer essa instanciação? Pensando pela lógica de programação, esse float, esse texto flutuante, vai aparecer sempre que houver o dano antes do nosso inimigo morrer nesse else. Então, if health is greater than 1, se a saúde for maior do que 1, vai acontecer a instanciação. Do contrário, não tem sentido instanciar porque o nosso inimigo vai morrer, correto? Então é aqui onde a gente vai fazer essa instanciação. Vamos logo abaixo da nossa saúde, vou aumentar para vocês poderem enxergar melhor. Fazer uma variável nova, var damage instance, a nossa instância vai ser igual ao nosso damage scene.instantiate, que é o novo método aqui na Godot 4.x. Nas versões anteriores 3.x era instance, né? Faz mais sentido porque é um verbo. Fizemos a instanciação, agora eu preciso adicionar a cena e nós vamos usar o add sibling, que também é um método novo aqui da 4.x. Qual nó que nós vamos fazer como sibling? O próprio damage instance, aqui está ele. E precisa agora de uma posição, vocês sabem disso também, já mataram a charada. Damage instance ponto global position, global underline position, vai ser igual o nosso damage position, que é o nosso marker 2D. Então para isso a gente fez essa referência, ponto global position. Toda vez que a gente sofrer um dano, o inimigo sofrer um dano, essa cena vai ser instanciada. Vamos à cena aqui do nosso mundo e fazer o teste. Dar um play. Parar. É só? Fez aqui. Perfeito. Mas vocês estão vendo que não está sumindo. Por quê? Apesar da instância acontecer aqui, quando nós criamos nosso Animation Player, e eu gosto de mostrar esses erros para vocês, a nossa cena aqui não teve o Auto Start na animação. Vamos voltar aqui. Sempre é bom vocês atentarem para isso, e eu erro propositalmente para a gente atentar. O nosso Auto Start, o Auto Play, não foi ligado. Vou ligar agora, e se nós testarmos, agora sim, toda aquela animação criada anteriormente vai fluir. Vamos testar. Ó, viram que bacana? E quando acabarem as vidas, aí então ele vai morrer. Claro que a gente pode ajustar também aquela posição. Para esse exemplo, tá bacana, a gente pode deixar mais rápido e tudo mais, mudar a cor como eu disse. De repente vamos deixar com menos segundos aqui. Fica mais interessante assim. Aqui o Kill Free, sempre dentro do nosso quadro-chave também. Ponto 5. Dar outra vez. Mas vocês podem ajustar e é bem fácil mover quadros lá na timeline como eu mostrei. Ó, mais dinâmico, né? Bacana. Só que, ainda assim, vocês notaram que onde ele é instanciado é fixo. E se a gente tivesse uma forma de deixar isso um pouco mais dinâmico ou randômico? A gente pode fazer isso usando o Twin, e é o que a gente vai fazer agora. Claro que se vocês quiserem, pode terminar por aqui, mas vamos deixar o nosso floating text mais interessante. Para nós fazermos essa variação de posicionamento na hora da instância, nós vamos voltar no script do nosso slime e criar o nosso amigo Twin, que eu amo tanto aqui, falo tanto dele. Inclusive tem um vídeo completo falando sobre o Twin aqui no canal, vou deixar nos cards para vocês, visto que a gente não vai tomar muito tempo falando das propriedades e também dos seus parâmetros. Mas confere o vídeo, tá bem completinho e bem bacana, vale a pena você aprender como está o Twin aqui na Godot 4.2, certo? Então vamos criar a nossa variável damage Twin, vai ser igual ao nosso create Twin, método que cria Twin aqui, e chamando o damage Twin, que é a nossa variável, ponto Twin property. A gente quer trabalhar uma propriedade. Antes eu preciso informar qual objeto vai ser alterado em sua propriedade, e é o nosso damage instance, certo? Qual a propriedade? Nossa posição, então position. E agora qual o valor final? O valor final vai ser a nossa posição original, então global underline position, somando um vetor 2, visto que position é vetorial, a gente tem que passar também uma soma vetorial. Vector 2, e aqui, para que fique interessante, em vez de passar valores fixos, vamos usar o range float range para x e o range f para y, tá? Range float range, que é um raio de float, então primeiro menos 1, esquerda, e 1, direita, isso é o x. Para o y, nós passamos menos range float apenas,
Visto que a gente quer que ele sempre suba. E para subir a gente multiplica por 32 aqui. Vai ter um efeito bem interessante de acordo com o tamanho do pixel. Se vocês tiverem pixels diferentes, podem ajustar também. E por fim, o último parâmetro da nossa Twin é a nossa duração. Vou colocar de 0.5 aqui para a gente testar. Vamos dar uma olhada aqui na cena e ver como ficou agora só com essas duas linhas do Twin. Vamos atirar. Olha que bacana. Vocês estão percebendo que ele não nasce no mesmo lugar? Já dá um dinamismo bem diferente do anterior, né? E claro, vocês podem controlar aqueles valores conforme a necessidade de vocês. Eu já gostei desse resultado. Agora tem só um ponto importante. Vocês perceberam que o dano que está aparecendo aqui, apesar de nós colocarmos no bullet o valor de 5, é o valor que está no nosso label. O que eu quero dizer? Vamos aqui no label e vamos mudar para 10. O dano é de 5, mas eu estou mudando o texto para 10. Se nós testarmos agora, olha o que vai acontecer. Mostrou 10. Por quê? Apesar do dano ser impresso corretamente aqui, em nenhum momento nós estamos alterando a propriedade text do nosso label. E é o que a gente vai fazer agora com uma pequena função, algo bem simples, mas que vai deixar o nosso jogo bem mais dinâmico e prático para vocês reaproveitarem esse componente. Vamos lá. Vamos então clicar aqui no nosso nó 2D e criar um script para ele. Não sei se eu criei a parte de script, criei. Menos mal, né? Vamos lá criar o script aqui também. Organizem o projeto de vocês, tá? Que esse arquivo é mesmo para teste, mas no de vocês deixem tudo bonitinho. Estamos aqui estendendo o nosso nó 2D e nós precisamos de uma referência ao nosso label. Então vou arrastar para cá, segurando Ctrl. Temos aqui a referência dele, para que a gente possa acessar a propriedade de text daqui a pouco. Mas nós precisamos ainda de uma outra variável, que vai ser o nosso damage value, que vai ser responsável justamente por fazer essa mudança quando a gente alterar a colisão ali no bullet com o nosso slime. E agora uma função bem simples, tá? Func set damage value, vou deixar bem explícito assim mesmo. Vai trazer aqui como parâmetro value. E nós vamos passar semelhante ao que a gente usou lá no nosso direction, quando a gente mudou a direção do tiro no vídeo de instanciação. Damage value igual o value que vai ser passado como parâmetro aqui dentro da nossa função. Agora a gente tem que passar esse parâmetro para a nossa propriedade text do label. Então, damage info.text vai ser igual ao nosso str, fazendo a conversão de valores inteiros para string do nosso damage value. Basicamente, o valor que for passado aqui, através da função setDamage, vai ser informado para o nosso text, e então o texto vai ser atualizado independente do valor que estiver aqui na hora que a gente digitar. Tem que ser exatamente o bullet quem passa essa informação. Por isso, essa função. Vamos salvar, Ctrl C, e agora voltar no nosso slime para então chamar essa função. O slime, comentário para vocês. O que acontece? Logo após que o nosso addSimbling é chamado aqui, esse método, não pode ser antes, porque senão a cena não vai existir, a gente vai chamar aqui o nosso DamageInstance.setDamageValue. Eu sei que não está aparecendo o nome dele aqui, porque a gente não criou a classe, mas basta chamar o nome exatamente como está lá no nosso código. Se vocês tiverem problemas com isso, atentem à escrita, tá? E aqui eu vou passar o nosso area.damage. Eu não vou digitar o valor, mas eu vou fazer com que a Godot traia essa informação direto da nossa área. Então o valor que estiver na nossa área de dano vai ser passado aqui como parâmetro dentro do setDamageValue. E assim nós encerramos esse tutorial maravilhoso, simples, para que vocês tenham um feedback legal para os jogos de vocês. Olha só, agora é 5. Eu vou alterar aqui para nós testarmos também, garantir que realmente não é fake. Vou colocar um valor de 1, tá? 1 só para poder testar. Lá. E agora sim o dano é de 1, conforme vocês estão vendo aqui, a gente pode matar os inimigos e dar um feedback legal para o nosso jogador. É claro que 1 vai fazer com que ele demore para morrer, né? Vamos voltar para 5 aqui e finalizar esse vídeo, que eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram e chegaram até o final, comenta aqui embaixo, #GodotDamage. Assim eu sei que vocês assistiram o vídeo até o final e isso me ajuda demais. E se você ainda não é inscrito, chegou diretamente nesse vídeo, confere os outros vídeos que a gente tem aqui, tem bastante coisa, maratona aí para ajudar a gente e considere se inscrever para a gente crescer cada vez mais o canal. Sem mais, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!